Bom, pessoal, aqui na Alemanha continuamos com políticas bastante restritivas de movimento, principalmente para aquelas pessoas não vacinadas, mas toda a história está caindo. Principalmente a nível estadual. Agora na Baviera o ministro-presidente, ou seja, é o primeiro-ministro da Baviera na realidade, já começou a ter a sua própria política mais liberal em relação a isto, contradizendo o Governo Central, o Ministro da Saúde, que é um ultra lockdown e vai, assim vão sucedendo. Outros estados também já estão começando a tornar a vida mais fácil para as pessoas, e isto eu não sei bem a que obedece, porque há uma grande um descontentamento popular, e isto já vinha desde há 2-3 meses, desde aquele vídeo que eu fiz aqui. Foi a primeira semana, as demonstrações multiplicaram-se, chegaram a esta segunda-feira, ou a semana passada, mais concretamente, há cerca de mais de 2.000, quase 3.000, e cheguei a ler números desses, porque há alguns meios que fazem a contagem e já passava de 1 milhão de pessoas nas ruas. Quer dizer, isto claro dividido em 3.000 ou 2.000 demonstrações, mas é muita gente e é muito descontentamento popular. Neste fim de semana eu fui ali a Brandemburgo, à cidade de Brandemburgo, no Afeld. Era pouca gente, era de umas 200, 300 pessoas, não mais, no sábado. Mas eu notei ali uma certa... As coisas são diferentes em Portugal, por exemplo, aqui. A polícia... Há meios, há dinheiro, então a polícia... Há muita polícia, muita polícia. E claro, isto é insustentável a longo prazo, quer dizer, fazer isto para 2.000 demonstrações todas as semanas, quantos polícias tens que mobilizar? Ali havia uns 50 carrinhas, havia de haver umas 10, eram mais de 50, uns 100 polícias, ou seja, uma coisa louca. E depois, de uma forma intrusiva, eu vi ali um tipo a ser revistado, o polícia tirou-lhe uma espécie de caderneta, uma espécie de diáriozinho que ele tinha, e deu ao colega que estava na carrinha, e o colega da carrinha tirou fotografias daquilo tudo, do conteúdo todo. Eu não sei se isto sequer é legal. E o tipo absolutamente pacífico, mas foram, não sei que informação é que tinham com dele, parecia até que vinha do trabalho, ou ia para o trabalho, tinha uma mochila e tal, e revistaram-no todo, e até este ponto, sinceramente, aquilo a mim parecia-me ser quase aquilo que deve ser numa ditadura, ou aquilo que nos contavam que se passava nas ditaduras. E ele ficou ali um bom tempo a ser revistado, averiguado, tudo o que era documento, e depois lá o deixaram. Mas este é só um exemplo de uma pequena demonstração dos milhares de demonstrações que já houve nestes últimos 2 meses. E então o descontentamento popular é visível, é notório, é bastante grande. Eu acho que a Alemanha nunca presenciou nada parecido na sua história, tirando aquela fase do final da RDA, na qual, aliás, estas demonstrações são baseadas, porque são demonstrações pacíficas. E então o governo agora penso que vai ter que ceder. E isto, porque é que eu estou falando disto? Porque eu sempre vi isto, a Alemanha, como um ponto central de todas essas histórias. E se dúvidas havia que esta pandemia, toda esta história que se inventou no final destes últimos 2 anos, era uma escusa para outras movimentações muito maiores e de caráter geopolítico, agora fica em evidência. Quer dizer, a Alemanha continua a ter aqui medidas estatais do Governo Federal que em mais nenhum outro Estado existem. Isto porquê? Porque a Alemanha está numa situação... É o motor financeiro da Europa, está numa situação
de mudança muito grande, mudou de governo, mudou de política e está com um problema energético, um problema económico e o novo governo é um governo bastante sui generis, quer dizer, tens liberais que aprovaram medidas draconianas contra a pandemia, de controle da população, e são liberais do FDP. Tens os verdes, que têm sido constantemente os impulsionadores de uma intervenção maior na Alemanha do lado da Ucrânia. E tens os socialistas que são liberais no económico. Ou seja, isto é tudo é um governo muito frágil, que já tinha visto que isto é uma grande incoerência. Vamos ver o que é que isso dá, porque a Alemanha está no centro, está completamente atada, quanto a mim, não é? E isto não é de agora, há décadas, ao sistema anglo-saxónico. E eu vou-vos pôr aqui embaixo um documentário muito bom, gostei muito, mandaram-me. E para mim dizem, vejam isto, vê isto, porque realmente merece a pena. É um documentário italiano, portanto está em italiano, mas tem legendas em inglês, e é sobre a Grécia. É um documentário, eu acho que é de 2 horas e tal, quase 3, e explica porque é que a Grécia é um laboratório de toda a finança internacional. É um ponto importante das movimentações. Um documentário do mesmo género sobre a Alemanha é que valeria mesmo mais a pena, porque a Grécia foi um país que desempenha uma função importante na Europa, mas não tem a importância da Alemanha, não é? E aí é que quando se vê aquele documentário, que para mim está muito bem feito, e os dados que aportam são bastante... exemplificam bem porque é que estamos no ponto que estamos e porque é que vamos no sentido que vamos, porque a ideia é essa, a ideia é de tornar todo o mundo uma Grécia. Não quero dispersar demasiado, mas no outro dia estávamos a ver também um documentário, a casa de um amigo meu, sobre o Egito e aquela nova capital que estão fazendo perto de Gizé. O pé do Cairo, eu acho que é na parte já perto de Gizé, que é a nova capital do Cairo, para as pessoas ricas, não é? Para a administração, para as pessoas que trabalham no governo, e claro, essa é uma realidade, e tu vais ao Cairo e é outra realidade totalmente distinta. E eu estava na Madeira, e na Madeira nós temos um governo autónomo que é exemplificativo também disso. É um pequeno laboratório à escala minúscula, micro, do que é uma sociedade dividida entre tecnocratas e povaça. A povaça tem que ir à vida e trabalhar, e depois é esfranganada por taxas e impostos por governos fiscalistas, sejam eles da direita ou da esquerda. E depois tens uma classe que é a classe de que vive no paraíso, que vive no mundo à parte, absolutamente, e isto em todo o lado. Notei isso claramente na Madeira, desta vez que lá estive um mês quase, mais de um mês, e na Grécia é essa a realidade, porque sempre houve aqueles multimilionários gregos, há uma classe que não existe crise absolutamente nenhuma, e a crise que paguem os trabalhadores, os pobres, os outros. Portanto, aqui eu acho que há na percepção da classe média europeia de que estamos perante um monstro que não se vê forma de desmontá-lo, e o que eu noto é que da parte de esquerda eles dizem que isto é o fascismo, da parte direita dizem que isto vem aí o comunismo outra vez, uma nova forma de comunismo. Olha, eu acho que ambos têm razão, mas acho que estas terminologias e estas semântica é do século passado, faz pouco sentido. Na realidade é assim que acaba o liberalismo económico.
E por isso eu digo, vejam este documentário, porque tudo isto foi construído com a ideia de liberalizar. Isso é um truque que é uma armadilha para as classes médias. E como é preciso ter honestidade intelectual para saber de onde isto vem, vejam que isto vem do final da Segunda Guerra Mundial, com os acordos de Bretton Woods, e depois nos anos 60 e 70, com o liberalismo económico vindo do mundo anglo-saxónico, e aqui jogam um ponto fundamental neste sistema, porque é um sistema com sede nestas casas, Londres, em Nova Iorque e nas capitais financeiras europeias, e depois com todas as suas sucursais menores no resto do mundo, com o seu porta-aviões no Mediterrâneo Oriental chamado Israel. E se não se entende isto, nem vale a pena falar das outras coisas. Estamos aqui a discutir o sexo dos anjos de coisinhas menores. Isto é o essencial, isto é o grande jogo. Dentro deste grande jogo há esta situação atual, que é uma situação bastante sui generis para nós que crescemos nos anos 80 e 90 e nunca imaginámos que isto ia chegar assim. Houve gente que avisou, e aqui está. O chanceler alemão Scholz viajou aos Estados Unidos esta semana, a Washington. Foi visitar o presidente Biden, depois de os Estados Unidos ter acusado a Alemanha de pouca lealdade. Isto já não era exclusivo do governo Biden, já o próprio Donald Trump tinha feito saber que não gostava da Frau Merkel, mas não era só da Frau Merkel que ele não gostava dos alemães, não gosta da Alemanha, não fazia parte dos planos, dos seus planos de política externa, uma Alemanha forte, ou uma Alemanha... Portanto, aquele papel que os Estados Unidos otorgou à Alemanha, de ser um motor da União Europeia, para fazer uns Estados Unidos da Europa, agora tem que ser mudado. O papel da Alemanha agora, num jogo de xadrez, é uma torre de proteção das figuras maiores, do rei, no caso do xadrez, e agora pode-se jogar a torre contra o inimigo, neste caso a Rússia, e pode-se descartar a torre e ver, como no jogo de xadrez, vamos ver se com isto se consegue os nossos objetivos. Porque aqui há um tema energético. A Alemanha, eu sinceramente dá-me um pouco medo deste país. Já estou a pensar aqui numa coisa, que estou indo para Berlim e agora há aí umas demonstrações de uns miúdos burgueses que se sentam ali na estrada e param o trânsito. Mas vamos lá ver se eu não me esqueço de falar disto, porque tem a ver com tudo isto que estamos a falar. Mas o tema energético, a Alemanha precisa da energia e precisa do gás. E não é só com o gás da Noruega, porque não é sequer dá abasto, não tem a capacidade de produção. Precisa do gás russo, assim de claro. E isto era sabido pela Frau Merkel e é sabido por o Herr Scholz, mas aqui os Estados Unidos não querem. Aliás, isto já foi falado aqui há 2 anos, salvo erro, vou ver se encontro o vídeo e vou pôr aqui em cima. Foi considerado o projeto Nord Stream 2, que é uma maior empresa energética entre a Alemanha e a Rússia, é considerado pelos 2 partidos do Senado nos Estados Unidos como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Pronto, isto não é brincadeira, os americanos não vão deixar fazer isto. Portanto, aqui a Alemanha ou levanta-se ou é mandada para baixo, é descartada da política internacional, perde a sua capacidade industrial e torna-se num país muito problemático. Tenho receio do que venha a passar neste país, se não se levantar para os seus direitos e os seus compromissos. Não se esqueçam que se este Nord Stream 2
for inviabilizado pelos alemães, os russos vão exigir compensações em tribunais. Isso, aliás, já está dentro, já está metido nas suas instâncias, para pagarem 60 mil milhões de indemnização, 160 milhões de euros de indemnização. Portanto, quer dizer, isto aqui não se faz de graça. Tu não fazes um acordo e agora rasgas o acordo. Mas sem perder do assunto, o Herr Scholz foi a Washington falar com o Biden, e o Biden deu-se ao luxo de falar em nome dele, em nome da Alemanha, a dizer que se os russos fizerem incursões militares, se cruzar um tanque, cruzar algum veículo militar russo para território ucraniano, acabarão imediatamente com o Nord Stream 2. Isto foi dito pelo Biden. O chanceler Scholz evitou a todo custo falar deste assunto. Não quer falar, é incômodo, porque tem problemas, e agora internamente há uma grande pressão popular dos industriais, de toda a gente, dizer, que raio de representante da nação és tu, que deixas ser manipulado por uma potência estrangeira? Então ele agora está entre a espada e a parede, pois claro. Portanto, ele evitou, não falou, disse, repetia até 4 ou 5 vezes. Os jornalistas fizeram 3 ou 4 perguntas, sempre a mesma coisa, e ele respondia sempre a mesma coisa: estamos unidos, somos aliados dos Estados Unidos, daremos os mesmos passos, nunca daremos passos contrários. Nunca falou, nem falou no nome Nord Stream 2, que muito concretamente, este canal energético que é necessário para a indústria e para a sociedade alemã. Ou seja, isto aqui são coisas sérias. E agora, ele vai a Moscovo para a semana, julgo que no princípio da semana, segunda-feira ou isso, e vamos lá ver o que é que ele vai dizer ao Putin. O que é que ele vai dizer? Vai fazer o Nord Stream, que vão finalmente outorgar a licença que já está requerida há mais de um ano, já devia estar a funcionar há mais de meio ano, e os russos estão a perder dinheiro com isto, e toda a gente aí, os alemães principalmente. Porque parece que dos Estados Unidos vão fazer alguma coisa. Quanto a mim, e sabendo da história de como são as coisas da parte de Washington, vai haver alguma provocação na Ucrânia, exatamente para isolar a Rússia do concerto das nações. E isto não tem só a ver com o tema energético da Alemanha, que é importante, porque daqui a Alemanha já está assinando contratos, salvo erro, com empresas norte-americanas para trazerem gás liquefiado, navio. Vem do outro lado do Atlântico, vem gás para a Alemanha, em vez de vir diretamente do Nord Stream, que é uma loucura absoluta, que é exatamente para dar de comer a estas empresas que trabalharam em números vermelhos durante anos, esperando por este momento. Estas empresas texanas, aliás, o senador Ted Cruz, dos republicanos, foi um dos principais mentores desta propaganda contra o Nord Stream, porque é um lobbyista, tem interesses na extração do gás liquefiado, que estavam a contar com este mercado, e que se não conseguirem garantir, vão falir ali muitas empresas texanas do sector. Portanto, este é o panorama. Vamos ver o que é que nos espera agora a próxima semana, a viagem do Scholz à Rússia, mas está claramente, a Alemanha está aqui entre a espada e a parede, no meio de um problema grave que tem a ver com o seu futuro económico e social. Tudo está-se aqui a jogar muita coisa para o país, e muita coisa nesta relação entre a Europa e a Rússia, e entre a Europa e os Estados Unidos. Portanto, esperem grande movimentação, e isto ao mesmo tempo que há estas demonstrações que agora o Governo veio proibir, a dizer que muitos dos governos estaduais vêm dizer que agora vão reprimir estas demonstrações. Eu não sei se isto é boa ideia, porque pode arrebentar, porque já tem muita expressão. Sinceramente, eu já tive em 2 ou 3 demonstrações destas, solidarizando-me. Eu não sou a favor da anarquia, de andar por aí, não sei o que, quando há uma pandemia,
mas sou contra esta vacinação compulsória, que é o que se está a falar. Portanto, já estive em algumas demonstrações e vejo que ali é uma representação da classe média, do genuíno alemão genuíno. Se vem a repressão, isto pode dar muito problema, muito problema. E ao mesmo tempo, agora há estes tipos que vêm daqueles Friday for Future, da Greta e tudo mais, que agora se dão ao luxo de parar as autoestradas, no final das autoestradas parar, e as pessoas têm que ir trabalhar, e isto já tem provocado problemas, inclusivamente pancadaria, porque claro, o camionista que tem que fazer uma entrega, pequenos empresários como eu, que têm que visitar clientes, e eu pessoalmente ainda não apanhei nenhum destes, não sei qual seria a minha reação, sinceramente, mas os meninos metem-se ali, sentam-se na autoestrada e ainda deixam os carros passarem. E isto provoca, ainda por cima são em vários pontos. Aqui uma delas é aqui em Messedam, aqui no oeste de Berlim. Portanto, eu espero não me cruzar com nenhum desses, mas o que tem é que há aqui duas pesos, duas medidas, porque são do eleitorado dos verdes e dos socialistas, o governo não tem feito nada, e até a imprensa tem-se mostrado muito condescendente, porque são os jovens estudantes que querem o melhor para o nosso futuro, da mudança climática, toda essa história, e então dizem que os carros não podem circular. Ou seja, estão aqui a fazer uma experiência com a anuência das autoridades, porque a polícia não tem atuado, ou tem atuado muito pouco, enquanto estão perseguindo a população normal que está demonstrando contra uma vacinação obrigatória, que é uma loucura também. Então, aqui dois pesos, duas medidas, e este vídeo um pouco corrobora, toda esta situação corrobora um pouco esta polarização que se está dando na sociedade alemã, que é uma sociedade muito importante para aquilo que se passa na Europa e no mundo, não é? Portanto, aqui fica o ponto da situação daqui de Berlim, da capital da Alemanha, e esperando para a próxima semana, porque para a próxima semana vamos saber mais coisas sobre o futuro energético e da relação entre a Alemanha e a Rússia, que é muito importante para a Europa. Bom, até lá!